Estimados irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui presente, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Hoje refletiremos sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, que dizem: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Inicialmente podemos pensar que trata-se de mais uma generosidade de Deus para conosco. Mas quando lemos com atenção, observamos que existem 3 verbos na frase: pedir, buscar e bater, que requerem ação. Ou seja, é preciso fazer alguma coisa para que o que desejamos aconteça. Esse capítulo de Mateus é dedicado à lei do trabalho, uma das leis morais constante na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Lei do trabalho. Na questão 647 de O Livro dos Espíritos está escrito: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Certa vez, Jesus teve oportunidade de afirmar, conforme o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, em que o Rabi da Galileia afirmou: meu Pai trabalha até hoje, e eu próprio trabalho. Mas é fato que por muitos anos, milhares de anos, entendeu o homem que o trabalho era um castigo. Chegou-se a relacionar o verbo trabalhar com castigo, considerando a origem latina da palavra trabalho, vinda de tripaliare, palavra esta originária da palavra tribilium. Tribilio era uma correia de 3 pontas com a qual os feitores chicoteavam os escravos para que trabalhassem. Basta rever cenas desse tipo no filme Os 10 Mandamentos. Mas após longos períodos de crescimento moral, a sociedade entendeu que o trabalho não é uma punição imposta pela divindade, mas um recurso dos mais valiosos para a educação dos sentimentos e um mecanismo eficaz para facultar o entendimento da vida e a melhor maneira de alcançar-se a plenitude. Todo trabalho feito com amor realiza a criatura. De tal forma se compreendeu a necessidade do trabalho útil que a cultura moderna instituiu um dia no calendário
dedicado a esse esforço que reúne todas as criaturas de bem a movimentar-se em favor de melhores estruturas de comportamento. Exatamente, movimentar-se em favor de melhores estruturas de comportamento. Eu creio ser mais acertado comemorar o Dia do Trabalhador, pois paradoxalmente no Dia do Trabalho não se trabalha, como sendo a melhor maneira de respeitar o conceito, dispondo-se de tempo para o repouso, o divertimento, os contatos humanos de encontros e prazeres. Mas eu lhe pergunto, qual o seu conceito de trabalho? Para você, o que é trabalho? A benfeitora espiritual Joana de Ângeles conceitua o trabalho como sendo ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Então, o trabalho comporta um modus operandi, uma forma de fazer e uma finalidade. Esse conceito bastante amplo nos permite perceber, e mais importante, nos permite entender que o trabalho não se confunde com o resultado planejado da tarefa, mas é a tarefa que realizamos para alcançar nosso objetivo. Trabalho, então, é o modus operandi, é o processo. Pessoalmente, eu considero o trabalho como atividade social consciente, com a qual se transforma o meio, incluindo aqui as pessoas. Por exemplo, o padeiro transforma o trigo em pão que alimenta. O músico transforma as notas musicais em melodia que enleva. O médico transforma a doença em saúde que dignifica. O professor transforma a ignorância em saber que liberta. O que caracteriza o trabalho é essa capacidade transformadora. E por trabalho, nós não devemos entender somente as ocupações materiais, pois tal como está escrito na questão 675 de O Livro dos Espíritos, o espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Precisamos trabalhar porque precisamos sobreviver, precisamos evoluir e expiar as muitas faltas acumuladas em múltiplas reencarnações. Portanto, o trabalho é expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Conforme esclareceram os espíritos superiores a Allan Kardec, na resposta à questão 676 do nosso Livro dos Espíritos. Lembremos o compositor Gonzaguinha, quando disse: "E sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata." É a dignidade que o trabalho traz a cada um de nós. Lá na pré-história, já encontramos o homem trabalhando em função da sua sobrevivência.
O homem na idade da pedra ainda não havia aprendido a linguagem falada e tinha de buscar o próprio sustento na caça, na colheita de raízes, no esforço diuturno pela própria sobrevivência. O trabalho, não como conhecemos agora, mas como esforço humano pela manutenção da própria existência. Essa forma, esse conceito de trabalho, é anterior à própria civilização. Na antiguidade grega, o trabalho era considerado verdadeira desonra. Por isso, ele era reservado às classes inferiores da humanidade, das pessoas. No trabalho, o que mais importa não é o objetivo a ser alcançado, mas o processo de como isso tudo ocorre, ou seja, o que realizamos e como realizamos. Na natureza, tudo trabalha. Mas você poderia perguntar, os animais também trabalham? E eu te responderei que sim, de acordo com a questão 677 do Livro dos Espíritos. Mas o trabalho deles, dos animais, está de acordo com a inteligência que eles dispõem e que se limita a cuidarem da própria conservação. Veja-se, por exemplo, o João de Barro, que pacientemente trabalha construindo a sua casa. É a própria conservação do João de Barro que está em jogo. Kardec perguntou aos espíritos superiores, na questão 678 do Livro dos Espíritos, se em mundos mais adiantados é necessário o trabalho. E os espíritos responderam: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício, concluíram os espíritos superiores a Kardec. O trabalho, ainda que material, nos proporciona muito mais do que apenas o necessário à nossa sobrevivência. O trabalho é instrumento de evolução, pelo qual nós desenvolvemos a nossa inteligência. E podemos também perguntar, somente o trabalho intelectual nos agrega conhecimentos e valores que permitem o desenvolvimento da inteligência? A resposta é não. Cada uma das atividades que realizamos no mundo nos traz uma diversidade de novos elementos que alimentam os potenciais do espírito, viabilizando a nossa transformação, a nossa evolução. A inteligência não se limita à realização de tarefas predominantemente do intelecto. De fato, em todas as situações, ainda que de natureza braçal, usamos o nosso intelecto, seja para a diminuição de nossos esforços, seja para a otimização do nosso trabalho. Não foi por acaso que o homem, no passado, desenvolveu a roda para diminuir o esforço no transporte dos objetos pesados. Vejam que conquista extraordinária do homem, a invenção da roda. Parece uma coisa simples, né? Mas ela foi simplesmente revolucionária. Em quaisquer atividades, temos a oportunidade de desenvolvermos novos valores, a partir do momento em que, pela nossa atitude, conseguimos realizá-las com prazer, realizar as atividades com prazer. Podemos realizar tarefas simples, bem simples mesmo,
em que aprendemos a obedecer ou a liderar, aprendemos a cooperar, aprendemos a compartilhar. Todo trabalho está limitado às forças do trabalhador. Evidentemente que há um limite biológico que tem que ser respeitado. Mas a preguiça não pode ser desculpa para dizer não aguento mais. Claro está que todos nós conhecemos o nosso limite, mas o nosso limite não pode ser ditado pela preguiça. Por outro lado, o trabalho não pode adoecer o trabalhador. Nós não podemos vencer esse limite a ponto de adoecer pelo trabalho. Todo trabalho merece repouso. E repouso é o tempo necessário para a recuperação das energias. Isso também não significa dizer que a pessoa vai trabalhar 2 horas e descansar 2 dias. E se a pessoa estiver idosa, sem forças para trabalhar, o que deve ser feito? Aí entra em ação a lei da caridade. E todos aqueles que possuem a capacidade de trabalhar devem ajudar esta pessoa idosa. Não é isso que acontece com todos nós quando chegamos à senectude, à velhice? Já não podemos fazer as mesmas coisas que fazíamos outrora quando éramos mais jovens. Então alguém vai fazer algumas tarefas que outrora nós fazíamos, mas que agora, em função do tempo, da idade, da senectude, nós não podemos mais fazer. O espírito Casimiro Cunha, através da psicografia de Chico Xavier, escreveu na obra Cartas do Evangelho algo extremamente importante para a nossa compreensão. Diz Casimiro: não ouvides que o trabalho é fonte de paz e luz. Jamais esqueças, meu filho, que teu modelo é Jesus. Jesus trabalhou toda a sua existência física na Terra, desde criança. Por isso que ele disse a frase: meu pai trabalha e eu trabalho também. A veneranda Meimei, no capítulo 7 de sua obra Pai Nosso, ela dá uma importante contribuição e um grande recado para todos nós. Ela diz: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Não há um ditado popular que diz que mente parada, oficina do diabo? Corpo parado, oficina do diabo? Então a Meimei está dizendo: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Olha que interessante. Esquece aqueles assuntos dolorosos, servindo o próximo. Claro, tem que ter uma forma pela qual a gente vai fazer acontecer esse esquecimento. Trabalhando, servindo ao próximo, fazendo aos outros. Ela diz ainda: com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Podemos pensar a casa em 2 sentidos: a casa física onde moramos e a casa, o nosso corpo físico, templo do Espírito. E onde nós estivermos, na cidade que nós estivermos, na tarefa que nós estivermos, na família que nós estivermos, na rua que nós estivermos, Deus, a providência divina, nos situou lá, porque lá é o laboratório do nosso crescimento. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade
e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Há um ditado popular que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Exatamente isso que Meimei está dizendo. Que quando a gente está na tarefa do bem, a gente está dando exemplo da verdadeira fraternidade. E isto é simpático aos outros. E ao ser simpático para os demais, os outros se contaminam nesta simpatia, nos respeitam e passam a colaborar com a gente. Passam também a fazer por outras pessoas. E ela finaliza dizendo: o trabalho é uma instituição de Deus. Daí porque nós temos entre as leis morais a lei do trabalho. O espírito André Luiz, na obra Caminho Espírita, lá no capítulo 38, intitulado Auxilia também, falando sobre o trabalho executado pelos diversos órgãos do corpo humano, ele arremata a sua reflexão questionando-nos. Então, nesse capítulo, o André Luiz vai utilizar os próprios órgãos do corpo físico, do corpo humano. Todos eles trabalham. E nenhum deles pode parar de trabalhar, senão a gente adoece. Então ele faz, utilizando essa comparação, aí no final ele diz: entre as forças que trabalham no teu próprio corpo para servir-te, que fazes de ti mesmo para servir aos outros? Então ele faz uma pergunta que incomoda. Porque ele está dizendo: olha, o teu corpo trabalha, os teus órgãos não param, porque se eles pararem, tu desencarnas, tu morres, tu adoeces. Agora, tu estás fazendo o que para com os outros? E é uma pergunta que incomoda. E ele diz mais: ante a lei do Senhor, o ato de servir é luz em toda parte. E essa lei pede em tudo: ajuda agora alguém. Um A triplo: ajuda agora alguém. Todas as vezes que nós servimos, nós iluminamos o ambiente e nos auto-iluminamos. Mas o próprio André Luiz, numa outra obra, intitulada Verdade Responde, lá no capítulo 13, cujo título é Na Edificação da Fé, ele sintetiza a importância do trabalho, confirmando-nos na tese de que sem esforço nada conseguiremos, que é o título dessa reflexão. Ele diz: ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma ao trabalho, naquilo que o trabalho oferece de belo e de superior dentro da vida. Então, a fé no coração, a alma vocacionada para o trabalho, ela sempre vai oferecer algo de belo e de superior dentro da vida, dentro da existência. Nós não podemos esmorecer. Nós precisamos entender que é preciso fazer esse esforço em favor da nossa própria evolução. Você gostaria de ir para o céu? Como se diz popularmente? Conquistar no plano espiritual um lugar de paz e tranquilidade? Você, eu e todos nós? Então tratemos de trabalhar pelo próximo. Não devemos trabalhar exclusivamente para nos mantermos vivos, sobrevivendo. Porque sim, nós ainda estamos no estágio da sobrevivência. O estágio mais avançado é o da vivência e o mais avançado ainda é o da convivência, que nós alcançaremos quando estivermos depurados espiritualmente de nossas imperfeições. Agradecendo o carinho da atenção de todos vocês,
agradecendo as vibrações amorosas. Eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Muito obrigado e um forte abraço.